Ok, vamos lá. Se a gente sabe, se ajeitar muito, sabe, a gente não faz nada. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Olha, isso aqui é um tênis que eu comprei outro dia. Eu paguei US$ 8, certo? Comprei no comércio popular aqui, paguei US$ 8. Isso aqui é sapato, acho que não sei se vem lá da China, sabe? Se vem ali daqueles países asiáticos. Mas é um sapato que não é de marca. Por que que eu estou mostrando para vocês? É o seguinte, sabe? Primeiro eu queria que vocês... bem aqui tem uma costura que eu acho que não dá para ver, sabe? Essa costura foi feita por uma artesã, assim, chamada aqui. Eu não vou dizer o nome dela, por uma artesã aqui do bairro, sabe? Que ela fez um reforço, sabe? Para segurar melhor a cola, certo? Porque eu acho que essa cola, talvez esse calçado não seja vulcanizado, né? E fatalmente daqui a 2 meses, sabe? Esse tênis já era. Eu vou usar ele aqui fazendo uma caminhada dentro de casa mesmo. Eu tenho um corredor de 20 metros, sabe? E todo dia eu percorro. E assim, para proteger o pé, certo? Eu adquiri esse calçado, entendeu? Assim, não é para grandes esforços. E assim, custou US$ 8, ou seja, R$ 40, tá certo? Talvez seja um calçado genérico, entendeu? Dirão que é um falsificado, mas porque, sim, a costura quem fez foi a Kátia, sabe? Para segurar um pouco mais essa parte aqui com a parte de baixo, certo? Para ver se ele dura um pouco mais, entendeu? É um pouco cínico isso aí, sabe? É um pouco cínico, eu reconheço, sabe? Mas o que eu quero me contrapor aqui, sabe? Agora eu não sei se isso é herança, sabe? Do cinismo cristão, sabe? Porque eu acho que Yeshua foi um cínico, sabe? Lembra Diógenes, né? Aquele cara que viveu no tempo do Alexandre. Diógenes não sei de onde, bora ver isso aí depois aí, sabe? Mas foi no tempo do Alexandre. Ele estava na Macedônia, o Alexandre era da Macedônia, certo? Estava ali, lá nos palácios dele lá, e ele colocou uma barrica, certo? Um barril, sabe? Desses aí que usam, né, que usavam na época, né, para colocar peixe dentro, peixe salgado, entendeu? Ele pegou um, colocou na frente do palácio do Alexandre e foi para lá fazer desfeita, certo? E ele é considerado um dos fundadores do cinismo. Cinismo que a palavra que deriva de kiné em grego quer dizer cachorro, cão, certo? E assim, ah, pelo comportamento desses animais, não era essa a palavra que eu queria dizer, certo? Mas assim, pela vida que esses animais têm, os cães têm, sabe? Assim, entendeu? Eles se apegam a uma casa, sabe, se a mãe dele, sabe, do cão, sabe, estava numa casa acolhida, sabe, então ele vai ser acolhido também, ou vai ser doado para alguém. Eu estou pensando lá no tempo antigo, certo? Mas o fato é que os cães, sabe, um tempo aí, sabe, eram selvagens, se aproximaram dos humanos, com subserviência, entendeu? Com esperteza talvez, né? E foram se deixando dominar, sabe? Aí, sabe, se domesticar, como se diz, entendeu? Mas eu acho que tudo é esperteza deles, sabe? Assim, para não fazer esforço. E essa história de não fazer esforço na existência, sabe? E se deixando domesticar, é um comportamento que na ética, sabe? E na moral se chama de cinismo. E Diógenes esposava, certo, com outros aí, sabe, o cinismo, entendeu? Esse tipo de ideia, sabe, esse tipo de princípio, essa ideologia, sabe, de se deixar acomodar sem fazer muita questão dos bens materiais, sabe? E o cristianismo nesse ponto, quando despreza o mundo, mas isso aí foi culpa de Agostinho, eu acho, sabe? Eu acho que de Yeshua também, quando ele veio, sabe, como filho de Deus para ser um Messias e não colou, entendeu? E morreu aos 33 anos e deixou muita gente aí, sabe, decepcionada, Judas inclusive, sabe, porque Judas esperava que ele seria um Messias nato, sabe, melhor que Barrabás talvez, ou fosse se somar a Barrabás, sabe, para enfrentar ali a dominação colonialista dos romanos, sabe? E não aconteceu isso, e o cara morreu aos 33 anos, numa execução romana, sabe, essa história de ser pregado em cruz, era uma forma de executar os prisioneiros condenados, sabe, à morte, e assim, né, numa cruz, o cara ficava lá secando ao sol, entendeu? E Escha teve esse fim escroto, sabe? E deixou o pessoal, sabe, que seguia, sabe, duvidoso, sabe? Mas ele dizia que o reino dele não era deste mundo, era um reino numa outra dimensão, entendeu? Cumprindo as palavras da Bíblia, que a Bíblia fala um pouco disso, fala de Deus, sabe? O Velho Testamento não aponta muito para o alto, não, sabe? Mas o cristianismo aponta, sabe?
assim, a ideologia que se desenvolveu, né, que hoje se denomina de cristianismo, certo? Fala do mundo material e do mundo espiritual, certo? Fala do céu, entendeu? Fala do inferno. O inferno é coisa mais da Idade Média, entendeu? Mas no tempo de Jesus ele próprio falava de Satanás. E o habitat de Satanás é o inferno, bicho. Os gregos chamavam de Hades, certo? Aliás, o mundo das profundezas infernais no interior da terra, entendeu? Para lá que era o inferno. Mas o fato é que o cinismo vem, sabe, com essa história de desapego, entendeu? A vida de cão, sabe, no bom sentido, certo? Aí o Valdir Soriano corria de lá e dizia assim: ei, pera lá, rapaz, eu não sou cachorro, não. Um dia eu vou levar essa música aqui do Valdir Soriano, só de sacanagem, entendeu? Mas assim, os cães, assim, sabe, foram aí, sabe, o modo de viver canino, sabe, foi aproveitado aí, sabe, pelos algumas pessoas aí, sabe, filósofos que questionavam a existência, a riqueza material. Ora, o Alexandre, rapaz, para ser o que ele foi, sabe, poderoso, entendeu? Seguiu a linha do pai dele, que era militar, certo, e rei, sabe, e aí, sabe, não tendo melhor o que fazer em casa, sabe, com a patroa dele, inclusive, sabe, com as outras esposas, sabe, ele ia fazer guerra, sabe, matar gente por aí, entendeu, e conquistar riquezas, sabe, conquistar aí poder, entendeu, e se fartar em comida, em bebida, sabe, em festas, aquela coisa toda, entendeu, em sangue, sabe, e o Alexandre seguiu o mesmo rumo, sabe. Aí tem umas confusões domésticas ali do pai de Alexandre com ele, entendeu? A Olímpia, mãe de Alexandre, sabe? Dizia que o filho ao mesmo tempo era de Filipe, entendeu? Mas ao mesmo tempo dizia que o Alexandre é especial porque foi um deus, Zeus talvez, que o concebeu, que o concebeu não, certo? Que procriou o filho junto com ela, deu o esperma dele, sabe? Para copular, para ali fecundar o óvulo, sabe? O óvulo dela, sabe? E daí nasceu o Alexandre, entendeu? Essas confusões aí, sabe? Essas confusões culturais, entendeu? Aí mitológicas, certo? Míticas, mitológicas, entendeu? E que se vai trazendo. Então, assim, esse sapato que eu apresentei, esse tênis aí, sabe? Vai um pouco nessa direção e contra aí, sabe? Essa interpretação ou essa ideologia desses pragmáticos aí, neopentecostais, aí, sabe, que surgiram agora, esse pessoal de Assembleia de Deus, Silas Malafaia e outros pastores, um tal de Valadão, não sei das quantas aí, sabe, o R.R. Soares, aquele negão lá de Minas, sabe, podre de rico, sabe, que tem iate, tem avião escambau, esses caras conseguiram, sabe, a partir do Edir Macedo, sabe, e ali se posicionando, entendeu, e desenvolveram, né, que dá para ganhar dinheiro com a fé do povo, sabe, usando a religião, e a religião é cristã, sabe, e criaram aí, sabe, empreendimentos, certo, empresariais, sabe, e os caras são podres de rico, e eles desenvolvem a teologia a teologia da prosperidade, certo? E exibem relojões, carrões, sabe, sapatões, roupa, todo tipo de roupa de marca, de grife, sabe, esses caras exibem, certo? O cara tava com um tênis aí, sabe, eu acho que era um Valadão, não tô lembrando o nome dele aqui, sabe? Assim, sabe, ele mora nos Estados Unidos, esse porra, eu acho, sabe? Mas me parece que a igreja dele é a igreja Assembleia de Deus da Lagoinha, qualquer coisa assim, entendeu? E aí, rapaz, o cara se exibindo com roupas, sabe, com camisas, a mulher dele com bolsas, não sei mais o que, sabe? Então esse meu tênis que eu apresentei aqui, ele vem em protesto, sabe, a esse modo de viver desse povo aí, sabe? Assim, mas querendo fazer combate a esse abuso, sabe, a esse abuso de confiança, a essa trapaça, sabe, melhor dizendo, mais do que abuso, é uma trapaça, esses caras são trapaceiros, sabe, e lidam com a fé do povo, sabe, de pessoas simples, de pessoas aí, sabe, com dificuldade de compreender, né, aí, sabe, o mundo vigente, o mundo capitalista, sabe, que se põe aí, sabe, num sistema de exploração, de desigualdade, de pregação do individualismo, aquela coisa toda, e vão se deixando e vão, sabe, se deixando encantar, sabe, e se deixando envolver, sabe, se deixando mundiar, como a gente fala aqui no Pará, sabe, a mundiação é aquela coisa da serpente, sabe,
que vai ali, sabe, olhando na presa, sabe, botando o olho. Eu conheci uma serpente, a Isabel, certo? E ela hipnotizava o ratinho. Era um padre, o pai da Isabel era um padre, sabe, no seminário, entendeu? E a Isabel vivia numa caixa. E ele tinha que alimentar a Isabel, entendeu? Uma jiboia, entendeu? Uma jiboia de uns 2 metros. Será que tinha 2 metros? 1,5 m, talvez, entendeu? Acho que 2 metros. Aí ele tinha que alimentar, rapaz, aí o pessoal ficava caçando o rato, sabe? E davam para ele levava os ratos e colocava dentro da caixa. E sabe, a jiboia ali, sabe, só fazia, sabe, dava uma mundiada devagar e pô, pegava o rato, entendeu? E se alimentava, e ali mesmo ela defecava, aquela coisa toda. E o padre é que fazia esses cuidados aí com a Isabel, entendeu? Mas assim, para mim, sabe, esses pastores evangélicos, sabe, e não vai. Eu fui quase padre, eu entendo essa de confusão aí, sabe? E se quiser discutir, eu não vou fazer como se Malafaia, sabe? Discutindo com um jornalista aí que mandou, sabe, ele fazer um ofício aí, sabe, de chupar rolo e dessas coisas assim. Ei, rapaz, vai chupar rolo, assim. O cara falou isso, essa grosseria, essa coisa chula, sabe? Mas assim, o fato é que eu vou achar escroto isso, mas não vou me perfilar como sendo um Nietzscheano aí ressentido, sabe? E esse sapato vem aí, sabe, dizer que é um protesto, estou protestando, tá bom? Estou protestando. Eu tenho aqui na TV, sabe, aqui no Smart, sabe, o Chico, sabe? E esse é o Chico Buarque, olha aí, viu? Baixar o som aqui. Esse é o Chico Buarque, certo? Que está rolando aí na TV, vocês estão vendo aí? Certo. Né? Chico Buarque está escrito, entendeu? Esse caboclo que está falando aí, eu não sei o que é que ele quer, sabe? Está dizendo, eu não posso ficar aqui dando trela para ele. Mas o fato foi que esse aí é o Chico, tomando um vinho. Esse aí é o Tom, certo? Chico e Tom, Tom e Chico. O microfone é um Shure, eu acho, sabe? Olha aí o cara bonitão, entendeu? Mas o Chico, ele fez uma música intitulada Partido Alto, ele tinha 28 anos de idade, certo? Mas do Chico se pode dizer assim que ele é um dos maiores nomes da MPB, com cerca de 80 álbuns lançados, né? Essa notícia, a notícia recente é do site letrasdemusica.com.br, blog, de um blogger, né? Isso aqui é tirando de um blog, certo? Blog do Letras, né? No YouTube, certo? História da Música por Renato Arruda, certo? Mas fala assim, né, que ele é conhecido pelas canções poéticas que fez. O cara diz que essas canções são belas, mas aí tem que ver aí, sabe? A beleza aí, sabe? É uma outra questão, entendeu? Pode ser a beleza filosófica, moral, entendeu? E tem a beleza aqui, sabe? Assim, mais intimista, entendeu? Mas assim, o cara diz que ele fez canções poéticas e canções de protesto. Eu, outro dia, sabe, fiz aí uma performance escrota, né, com uma dessas canções de protesto, sabe, Partido Alto, né? E ela quase chegou a ser vetada. Estou lendo aqui, né, a notícia no site, entendeu? E sofreu algumas alterações na letra, certo? O samba que denunciou com bom humor as mazelas do povo brasileiro foi gravado pelo MPB4. Ele está falando do Partido Alto da música, né? Na trilha sonora do filme Quando o Carnaval Chegar, de 72, dirigido por Cacá Diegues, certo? Isso aí eu já falei, certo? Quase 30 anos depois, a música foi gravada por Cássia Eller em seu acústico MTV, com uma roupagem mais moderna. Cássia Eller, que todo mundo conhece, certo? E do Partido Alto da música, certo? Ela foi composta por Chico Buarque, né, já falamos aqui, gravada pelo MPB4 para um musical, um filme, né, Quando o Carnaval Chegar. E ele vai falar mais adiante que o Chico até atuou nesse filme, né, foi lançado em 72, direção de Cacá Diegues, certo? E aqui eu estou vendo, vocês não vão poder ver aí, mas eu estou vendo aqui, sabe, aí um card da Nara Leão, Chico no meio e a Maria Bethânia do outro lado. Uma na esquerda e outra na direita, certo? Eles fizeram, esses três aí fizeram então a apresentação, né, fizeram o filme, certo? A história mostra os contratempos enfrentados por um grupo mambembe de teatro, né, formado pelos cantores Paulo, Mimi e Rosa, Chico Buarque, Nara Leão e Maria Bethânia, respectivamente. Seu empresário, durante a preparação do espetáculo para um rei que passará no carnaval da cidade, e seu empresário. O empresário também participou, certo? Aqui não sei quem é o empresário.
A trilha sonora traz os artistas citados, né? Ou seja, a Nara, né? O Chico e a Maria Bethânia, né? E só que naquele tempo é assim, sabe? Aí o trabalho cultural, a produção cultural, ela era fiscalizada, mais do que fiscalizada, certo? Era examinado o conteúdo num departamento da Polícia Federal, tinha um departamento na Polícia Federal que cuidava disso aí, de examinar o conteúdo dos produtos culturais, certo? E a letra, né, dessa música aí, da parte do alto, certo, foi levado, né, a esse departamento da Polícia Federal, certo? E o meu interesse agora aqui, sabe, aqui não dá para ler, é, não dá para ler, assim, não dá para mostrar na TV, mas dá para ler o parecer do técnico da Polícia Federal que se manifestou sobre a letra da música do Chico, né? Parecer, diz assim, esse parecer é de 14 de março de 72. Diz assim um parecerista, que é dito aqui como técnico, não sei de quê, entendeu? Aí tem aí, sabe, uma rubrica e tal, entendeu? Mas no final tá dizendo assim, opino pelo veto. Então o cara aí, sabe, que deu parecer, opinou pelo veto, e ele disse o seguinte, olha, Deus e Jesus Cristo já não são mais os símbolos em que nós nos apoiávamos quando as aflições da alma, da alma, da alma e terrena, as aflições da alma e terrenas, né, as aflições terrenas, nos apoquentavam. Isto é, que se pode imaginar pelo que o poeta de tão lindas canções, isso o cara falando, sabe? Diz que o Chico tem lindas canções, né? Traz sua letra em que joga com os dois sem o mínimo respeito. Joga com os dois, ou seja, desde Jesus Cristo, né? Diz ele aqui que o Chico jogou aí na letra dessa música aí, parte do alto, sabe? Sem o mínimo respeito, sabe? Aí o cara prossegue, né? Se é engraçado ou infelicidade para o autor ter nascido no Brasil, né? Isso falando do Chico, segundo verso, né, da música, né? País onde ele vive e encontra este povo, naquela época o povo levava acento. Veja que esse texto aqui foi datilografado, foi feito numa máquina de datilografia, certo? Povo levava acento naquela época, né? Tão generoso que lhe dá o sustento, comprando e tocando seus discos e pagando regiamente nos seus shows, afirmo que ele está nos gozando, ou então estará entre uma ínfima minoria, desde que milhões, inclusive colocar acento aqui em desde também, acento circunflexo, certo? Desde que milhões se orgulham desta terra, onde o progresso aos olhos do mundo é inegável, né? Esse aí é o parecer, sabe, de um analista, né, de um técnico né, da Polícia Federal, certo, que analisou a letra do Partido Alto, certo, e emitiu essa opinião, certo, e opinou pelo veto, certo. Ele não queria que essa música fosse, sabe, publicada. Mas a música acabou sendo liberada por ações de advogados, né, que eram pagos para isso, né, com algumas alterações. A palavra brasileiro no verso na barriga da miséria eu nasci brasileiro, passou assim, na barriga da miséria eu nasci batuqueiro. Então eles não quiseram aí combinar miséria com o povo brasileiro, certo? Bora ver mais aqui. Outra alteração foi na palavra titica, presente no seguinte trecho. Jesus Cristo ainda me paga, um dia ainda me explica como é que pôs no mundo esta pouca titica. Isso no original, certo? E aí ficou, a titica foi substituída por coisica, certo? Aí diz assim, a palavra considerada de baixo calão se tornou coisica, né? Então, o que era titica se tornou coisica na versão aprovada pela censura. Isso aí foi feita uma negociação, certo? Aí o advogado ficava ligando de telefone, aqueles telefones de orelha, certo? Para perguntar se dava, se não dava, aquela coisa. Ficou negociando, certo? Com o departamento lá da Polícia Federal. Conta-se, inclusive, que o censor teria questionado Chico, perguntando, como é que você fez uma música bonita como construção, agora vem com esta falando em titica e saco cheio. Ele não sabe o que é isso, né? Que era uma música de protesto, caralho.
O censor se referia ao trecho, mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio, dou pernada a 3x4 e nem me despenteio, que eu já estou de saco cheio, né? Aí o Chico fez um comentário à censura, né? Em uma entrevista publicada no volume 4 do seu songbook, Chico Buarque falou sobre a censura na época da ditadura e disse o seguinte: às vezes a censura proibia uma música inteira e o advogado da gravadora corria para Brasília. Muitas vezes o advogado telefonava de lá para dizer que se mudasse tal palavra a música seria liberada. Quase, de continuar ele, né? Quase sempre era uma bobagem, como em Partido Alto, em que Titica virou coisica, brasileiro virou batuqueiro, coisas assim. Era o preço para o disco sair. Certo? Eu estou aqui brigando com o meu notebook, né? E por aí vai. Assim, e Partido Alto? Eu coloquei o título do vídeo que eu fiz o anterior, sabe, de Partido Baixo. Mas assim, o Partido Alto, né, aí, sabe, dentro do contexto, né, é uma canção, a música, né, é uma canção que procura reproduzir o tradicional gênero do samba. Ou seja, né, a batida da música Partido Alto, e veja que não é a mesma que eu dei aqui, sabe, no vídeo, que não tem nada a ver, eu usei um teclado eletrônico aí, sabe, que saiu uma merda, né, uma coisa com outra, canto, né, e acompanhamento. Mas no original, sabe, aqui é do Chico lá, sabe, ele resolveu compor, né, de acordo com o gênero tradicional do samba chamado Partido Alto, né. O Partido Alto surgiu nos morros do Rio de Janeiro no início do século XX, né. Originalmente era um samba instrumental considerado de alto nível. Veja que está falando aqui de instrumental, ou seja, é cuíca, pandeiro, sabe, essas coisas assim, né. A partir da década, cavaquinho, a partir da década de 40, o gênero ganhou voz, sendo cantado por 2 ou mais pessoas em desafios de improviso. Da tradição surgiram os partideiros, né? Aí, já ouviu falar isso? Quem manja de samba sabe do que eu estou falando. Cantores que faziam improvisos acompanhando a melodia e o ritmo do samba. Quem ouve a gravação original da canção do Chico, interpretada pelo MPB4, percebe que a música foi composta em 4 estrofes, justamente para passar a impressão de que ela está sendo improvisada por 4 partideiros diferentes. Certo? Atualmente o Partido Alto se modernizou, perdendo sua característica de improviso. Dentre os principais nomes do gênero estão Zeca Pagodinho, Dudu Nobre, Jovelino, Pérola Negra, Almig Neto e Sobrinha. Certo? Aí fala aqui, né, que veio a versão da Cássia Eller, mas veja que eu vou parando por aqui, sabe, sobre essa música do Chico, certo? E vou aqui deixar correr mais um pouquinho aqui o Chico aí, certo? Sem voz, é claro, né? Mas assim, o que eu queria falar era completar essas informações, né, a respeito do Partido Alto e por que Partido Baixo. Partido Baixo aí eu vou mais na direção do social, certo? Partido Baixo aí eu vou mais na direção, sabe, desse cinismo, sabe, que toma conta hoje do povo brasileiro. O povo brasileiro se considera cínico, sabe, assim, vulnerável, entendeu? E aparecem, sabe, esses oportunistas aí, sabe, esses vigaristas, sabe, que aproveitam aí, sabe, assim, né, as organizações, digo melhor, se aproveitam da religião, certo, e aí, sabe, de coisas assim, sabe, do tipo, entendeu, para atrair, sabe, essas pessoas aí vulneráveis socialmente, sabe, economicamente, sabe, para aí fazer falsas promessas. Tá certo? Eu não sei, no tempo de Jesus eu não sei como é que ele fazia. Ele uma vez tem uma história aí de que ele reuniu 5.000 pessoas no pé do monte, entendeu? Aí eu pergunto, não sei para quê, sabe? Aí o pessoal comeu peixe, aquela coisa toda, pão, não sei mais o que, sabe? Aí depois vai todo mundo para suas casas, sabe? O cara não alterou muita coisa, eu acho, entendeu? Ele não se insurgiu contra os romanos, não se insurgiu contra Herodes, entendeu? E ali aquele povo continuou vivendo a vida, sabe, que tiveram. Aí depois foi que, né, surgiu um movimento depois da morte dele, entendeu? E é o que nós temos hoje aí. E esses, sabe, esses criminosos, sabe, porque o que esses caras fazem hoje, sabe, usando a religião, sabe, como suporte aí, sabe, para suas pregações, para desenvolver uma tal de teoria da prosperidade, sabe? Nesse ponto aí invocam, Calvino teria que ver, sabe, aí a relação de Calvino com essa teologia da prosperidade. Até Weber, sabe, Max Weber, sabe, é colocado nesse meio aí, porque esse cara também não alterou muita coisa, certo?
Ele fala da ética protestante, né, como a ética do capitalismo, sabe? E quando ele fala isso aí, eu acho que ele está pegando lá um pouco ali o Calvino, sabe? Mas me interessava lembrar, sabe, que essa história de romper com a Igreja Católica, primeiro aconteceu lá na Inglaterra, certo? Com Henrique VIII, certo? Henrique VIII rompeu com a igreja lá e o Lutero rompeu com a igreja aqui, sabe? Lá na Inglaterra e ele aqui na Alemanha, tá certo? E hoje, sabe, esse pessoal trabalha com esse conteúdo aí, sabe? De religião, de Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento, sabe? E se organiza, então aparece esse valadão aí, sabe? Com um relojão, sabe? De 80 mil reais, 200 mil reais, sabe? O outro aparece lá com um Mercedes, sabe? De 1,5 milhão de reais, sabe? Aí o Silas Malafaia pula de lá, sabe? Com seu carrão aí, sabe? Todo especial, a prova de bala, entendeu? Aí ele diz que foi alguém que doou para ele, sabe? Mas ao mesmo tempo ele faz uma selfie, ele com a mulher dele assim, e ele exibe, né? Um relojão, sabe? De 200 mil reais, enfim. Aí assim, recebe doações aí diversas, sabe? E ele diz que é tudo legal, sabe? Tudo na lei. Ai, mas tá podre de rico. Não vou nem falar do Edir Macedo, sabe? Não vou falar. Mas assim, o que eu acho, sabe, é que essa coisa assim, sabe, né, aí, sabe, vai no limite ali, sabe, do crime, sabe. Aí o governo, digo melhor, o Estado brasileiro, sabe, tolera isso, as instituições toleram isso, os caras se valem de qualquer coisa, isso é um atentado contra a liberdade de religião, liberdade de crença, aquela coisa toda. Da mesma forma como hoje criticar ali, sabe, o morticínio que está havendo ali na faixa de Gaza, sabe, é classificado como sendo antissemitismo, entendeu? E assim se vai, sabe, de topada em topada, de ideologia em ideologia, sabe, prolongando essa agonia no mundo, sabe. E o sapato, então, viva o tênis que eu comprei, que custou US$ 8, certo? 8 vezes 5, 40, colocando o dólar numa faixa aí de R$ 5, entendeu? Paguei US$ 8. Eu paguei para quem fez o serviço daquela costura R$ 30, certo? Então aquela costura que eu fiz, porra, esse sapato veio lá, se veio da China, sabe? Ou de algum país asiático, sabe? Porra, ele atravessou, né, os oceanos aí para chegar até aqui, sabe? No camelô. Se bem que eu comprei numa loja aí, sabe? Aí, uma loja estabelecida, né? E paguei para a Kátia, falei o nome dela, não queria falar, mas é uma artesã, uma, uma pessoa que cuida de consertar sapatos, né, de um modo geral, essas coisas assim, entendeu? Um sapateiro, sabe? E paguei 30 contos, certo? Ou seja, paguei US$ 6. Comprei por 40, ainda paguei R$ 40, certo? Por US$ 8, ainda paguei mais 6, né? Eu acho que o dinheiro mais bem empregado foi para essa sapateira, sabe? Ali, sabe, que, né? E o trabalho saiu perfeito e eu espero que por R$ 70, sabe, esse sapato aí me dure aí um tempo, um tempo aí, sabe, para que eu não preciso fazer uma despesa logo em seguida, entendeu? Mas é isso, esse canal, sabe, hoje levou levou, sabe, essa direção aí, eu falando aí de cinismo, acho que eu vou colocar o título desse vídeo, sabe, Cinismo na Veia, sabe, para falar dessas questões aí do cristianismo de um modo geral, e dos oportunistas que se prevalecem, sabe, dessa fraqueza do povo, sabe, do povo proletário, sabe, aí, sabe, sem instrução, sabe, sem educação, entendeu? E que se submete, sabe, aos ataques desses lobos aí, sabe, esses lobos aí pregadores, esses empresários aí, sabe, esses mercadores da fé, entendeu? Que não tem o menor escrúpulo, sabe, em botar a religião no mercado e vender a religião como mercadoria, certo? Então é isso aí. Fica o protesto e eu vou chamar para esse vídeo aí, sabe, de cinismo na veia. Agradeço, dá aí um ok, sabe, ele diz que gostou do vídeo, tá certo? Se inscreve no canal que quem fala muito da Bom Dia Cavalo e Égua, tá certo? Que eu vou parando por aqui, bom dia.